Pai, obrigado por esse dia, Pai, que o Senhor preparou. Pai, obrigado pela reunião dos irmãos aqui, Pai. Clamamos pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Venha nos edificar, Pai, capacitar, Pai. Use o Marcelo, Pai, para nos ensinar, Pai. Amém. Traga a presença, Pai, de Ti mais perto de nós, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, dar discernimento e sabedoria nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Bom, igreja, a gente está finalizando 1 Samuel e a gente viu algumas mazelas aí de Davi, mas também vimos a fidelidade e a dependência de Deus que Davi tinha o tempo todo, né? Vamos ler 1 Samuel 23, 2. Davi consultou o Senhor, perguntando: devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Davi era um homem de guerra, né? Guerra para ele era o ambiente natural dele. Mas para qualquer movimento, para qualquer batalha, ele consultava o Senhor, né? Devo atacar esses filisteus? Então assim, são meus inimigos, mas eu só vou se o Senhor... Então era assim que Davi andava, né? Por isso que fala um homem conforme o coração de Deus. E um pouquinho mais para frente, se a gente for no verso 12, né? 1 Samuel 23, 12, a mesma coisa. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão, juntamente com os meus servos, nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então ele sempre vivia buscando a direção de Deus, independente da vontade dos homens, das pressões, né, como Saul cedia para a pressão do povo e tal. Davi não, Davi ia ouvir de Deus o que era para ser feito, né? Então esse era um homem que agradava o coração de Deus. E aí a gente entrando em 2 Samuel, a gente vai começar a ler sobre o reinado de Davi, né? Na morte de Saul em diante, né, vai ter várias vitórias, né, de Davi, vai ter ele lidando com o pecado, vai ter problema de família e até o final da vida e o ministério dele como rei, né? Então a gente não vai estar fora dos problemas e das mazelas desse mundo, né? O problema é que às vezes o evangelismo cristão vai além do que devia ir, né? Dando promessas que a Bíblia não fala, né? Então, você vai vencer. Tudo jogando no homem, né? Quando o Evangelho não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, né? Ele nos salvando. Então, o maior presente, a melhor dádiva que Ele nos deu é nos salvar para a eternidade. Mas aí, para trazer as pessoas, às vezes o evangelismo vai um pouquinho além, né? É campanha de vem para ver a sua casa, seu carro e tal, né? Tirando o foco das bênçãos, que bênçãos são coisas espirituais, né? Efésios fala muito claro sobre isso. O que a gente chama de bênção, na verdade, são coisas. E que ele pode dar um pai. Que pai não gosta de presentear o filho? Eu gosto, se eu tenho condição de presentear nossos filhos, né? Ainda mais sabendo coisas que eles gostam, né? Se a gente pode dar. Imagina um pai perfeito, mas isso não são bênçãos, são coisas. E aí a gente fica trazendo como se fosse bênção. E às vezes, o que você está pedindo para ele, se você receber, o efeito vai ser o contrário, vai te afastar mais de Deus. Um trabalho espiritual, né, pastor? Exato, a bênção é espiritual, Isso aqui as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? Fala Efésios, é bem claro esse texto. Eu vou trazer uma exposição para a nossa igreja de Efésios, fazendo assim, tipo versículo a versículo, sabe? Para a gente entender assim, a profundidade do que ele fala naquelas coisas. Se Deus permitir, a gente vai ter isso juntos, né? Então, o ponto desse livro e a lição espiritual que a gente aprende aqui é que, assim, há maneiras da gente olhar para a antiga aliança, né, olhando um tipo de Cristo, né, quando eu falei a rocha que acompanhava era Cristo, né, aquele eu sou o capitão do exército do Senhor, né, fazendo uma alusão a Cristo, são sombras, né, mas é importante a gente entender que a palavra nos foi dada para a nossa vida, então ela deve moldar
a nossa vida, não o nosso intelecto, assim. Não adianta eu querer entender, se não vier junto à aplicação. Então, por isso que a palavra fala assim, anda conforme o que você já acolheu, né? Tem outro verso que fala assim, acolhei a palavra já implantada em vocês. O que quer dizer isso? Eu sei aquela palavra, mas eu ainda não estou andando. Por isso que ele fala assim, acolhei a palavra já implantada. Porque senão fica só aqui, né? A gente vira um Google religioso, né? Não tem frutos na vida. Então é melhor a gente assim ir andando conforme o que vai alcançando do que querer, eu quero entender tudo e não andar nem no básico, né? Então esses livros da Antiga Aliança nos mostram isso, que a Bíblia é diferente de qualquer outro material de estudo, né? É diferente de estudar um livro de química, um livro de ciência. A gente sempre tem que buscar a aplicação daquele princípio na nossa vida, em qualquer que seja, né? Para equipar a gente, para a gente viver melhor aqui nessa terra e para ter um ministério mais efetivo, glorificando ao Senhor, né? Com as nossas vidas. Então, o estímulo intelectual da Escritura, igreja, não tira ninguém do pecado. Eu saber não me tira do pecado, eu viver me tira. Né? Então, 2 Samuel 1:1, a gente vai ler sobre a morte de Saul, né? E quem já passou por esse livro sabe que Saul se tornou um inimigo mortal, né, de Davi, queria perseguir, matar ele a todo custo. Várias tentativas, né, de Saul querer matar Davi. E aí imagine, vamos trazer para nós a aplicação, né, igreja? Você recebe a notícia, né, da morte de uma pessoa que a vida inteira te amaldiçoou, né, que queria teu mal, queria exterminar você, te matar, né, o tempo todo. Como seria a nossa reação ouvindo da morte dessa pessoa? Aí a gente vai ver a reação de Davi, 2 Samuel 1:1. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclaque, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e a terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou, de onde você vem? Ele perguntou, fugi do arraial de Israel. Então Davi disse, como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu, o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias, como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então, o moço portador das notícias disse... Aqui ele mentiu, gente, né? Que Saul, na verdade, se matou. Né? Em 1 Samuel 31, fala, ele queria favor de Davi aqui dando essa notícia, né? Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximaram dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou, e eu disse, eis-me aqui. Ele me perguntou, quem é você? Eu respondi, eu sou amalequita. Então ele me disse, vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então aqui ele achou que Davi ia achar maravilhoso isso, né? Poxa, eu matei o maior inimigo dele, né? Eu vou receber recompensa, nós vamos celebrar, né? Porque eu que matei e tal, e era papo furado. Ó a reação de Davi. Então Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel,
porque tinha caído a espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. Davi lhe disse: como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia, o seu sangue caía sobre sua cabeça, porque sua própria boca testificou contra você, dizendo: matei o ungido do Senhor. Então isso é um dos exemplos do que fazia Davi ser um homem conforme o coração de Deus, né? Ele era um homem na antiga aliança com o coração da nova, né? Jesus não disse para a gente amar os nossos inimigos? Ele não se alegrava, né, com a morte daquele que perseguia, se Deus havia ungido, né? Jesus não falou para a gente abençoar os que nos perseguem? Ele já vivia isso, né? Mesmo na antiga aliança. Fazer o bem para quem te faz o mal, ele já vivia todas essas coisas. Então, ele era esse homem, né? Ele já tinha os princípios da nova aliança. E hoje a gente tem mais crente da antiga vivendo na nova, né? Quer pesar a mão, quer se vingar, né? Se a gente for parar para pensar, né? É diferente de Davi, de Moisés, que já viviam princípios que iriam ser revelados em Cristo Jesus, né? José também tem isso, né? A primeira coisa foi lá perdoar, abraçar os irmãos, né? Recompensar, né? O mal com o bem. Não, essa terra é para vocês, né? Então, são princípios que esses homens já tinham. Então, Davi não odiava os inimigos, né? No 2 Samuel 1,17, vamos ler até o 27. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação. E ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. E aí começa o hino. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes, como caíram os valentes. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vamos dar uma pausa aqui. Olha o que os louvores que faziam, né, para aquele que era meu inimigo, estava me perseguindo, querendo me matar o tempo todo. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, né, e elogiando assim os atributos dele, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Aí no 24, pedindo para as filhas de Israel chorarem por Saul, né? Continua, amor, daí. Filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes, como caíram os valentes. Então isso ensina a gente, né, o que é ser um homem de acordo com o coração de Deus, né? Como Davi era. E aí no 2 Samuel 2:1 continua, né, aquele estilo de vida de Davi, né? Depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo: devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: vá sim. Então, era um hábito dele, a gente já viu antes, né? Mesmo ele tendo toda a habilidade, né? Era um guerreiro, o exército dele, os valentes, né? De Davi e tal, tudo que ele fazia, ele dependia do Senhor. Então, devo ir? Tipo assim, na minha força eu sei que eu vou ganhar, mas eu devo ir, Senhor? E se a resposta era não, eles não iam, né? Se a resposta era sim, eles iam. No 23, 1 Samuel 23:2, mesma coisa. Davi consultou o Senhor perguntando: devo ir e atacar esses filisteus? 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos.
Aí no 1 Samuel 38, a mesma coisa, né? Eu estou parando nesses pontos só para a gente ver, né? Porque a gente fala, pô, mas por que, né, o favor de Deus na vida, essas coisas? Mas ver como ele andava, né? Como ele andava. 1 Samuel 38. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Bom, um pouquinho mais para frente, no versículo 23 de 2 Samuel 5. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: Não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e o ataque-os por diante das amoreiras. Então, cada vez Deus mudava a estratégia, né? E Davi era um homem de guerra, mas a estratégia era sempre de Deus. Ó, dessa vez não ataca de frente não, rodeia eles e vai por trás, né? E isso até nos tempos de fome, 1 Samuel 1:21 fala disso. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então, até quando as coisas não estavam bem, ou quando estava, ele sempre consultava o Senhor, né? E teve uma vez só que ele não consultou, né? Quando ele viu Batseba lá se banhando, né? Não consultou o Senhor e deu no que deu, né? E teve outra vez também, quando ele fez um censo que o Senhor não queria, e o comandante, né, disse para não fazer. Vamos ver esse primeiro, é 2 Samuel 24:10. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoe as iniquidades do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então, todas as vezes que ele consultava o Senhor, ele recebia uma instrução que protegia ele, né? Ele era guardado por seguir o Senhor. Ele foi ungido rei, ele devia ter entre 17 e 18 anos e começou a reinar só com 30, né? Ele esperou 12 anos, que a gente vai lendo meio rápido, né? Fala, mas você recebe uma unção para você rei, 12 anos, né? E depois mais 7 anos e meio para reinar sobre todo Israel, quase 20 anos, porque os primeiros era só Judá. Então a gente fala, que legal, né? Então a gente quer tudo meio que instantâneo, né? Mas ele recebeu, e para se cumprir a plenitude do reinado, 20 anos. Primeiro Judá e depois, né, todo Israel. 2 Samuel 5:4 e 5:5. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Então, ó, a confiança e a paciência no Senhor. Não, eu sei que ele me ungiu, mas a gente não, pô, tá demorando, faz 3 dias já, não é? Não, peraí, tem uma coisa errada com Deus aí. Como assim? Né? 30 anos, né? Ele esperou dos 17 ao 30 para começar só, né? E aí no verso 12, ele tinha clareza, né, de 2 Samuel 5:12, de quem havia estabelecido ele rei. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado seu reino por amor do seu povo de Israel. Então Davi, a gente viu aqui várias vezes, ele não se apegava nas coisas, nem nos conselhos, né, dos homens, na pressão dos soldados, né? Várias vezes os amigos deles diziam para ele, vamos matar Saul, vai matar Saul, né? Mas ele esperava escolher em Deus, né? Ele já vivia com aquilo, como a gente já viu, né? Como se estivesse na nova aliança, né? A vingança pertence ao Senhor, né? É o ungido do Senhor. Então, ensina a gente que se a gente quer ser alguém
conforme o coração de Deus, a gente precisa ter esse treinamento. Não se apegar nas coisas dos homens, não se render à pressão dos homens, à vaidade, todas essas coisas dos homens. Senão nós vamos estar servindo aos homens e não a Deus, né? E Davi era assim. Jacó era o contrário, era o agarrador, ele queria, né, todas as coisas, assim como a mãe dele. Então ele nunca poderia ser Israel, né? Ele já veio ao mundo com a mão fechada, né? Aquela natureza, é meu, eu quero, eu tenho direito, né? Sempre atrás de coisas, atrás de honra, atrás de posição, né? A gente tem que sempre se vigiar nisso, né? E Jesus, ele abriu os braços lá no Calvário e nos deu tudo, né? Nos deu ele. Não se apegava a nada, e ele que é o exemplo a ser seguido, né? Então Deus vai dar ministério se a gente aguardar. Ministério que eu falo é serviço, né? Se a gente aguardar o tempo dele. E é muito melhor esperar o tempo dele do que buscar ou agarrar o dos outros. Pô, eu quero aquele. Mas aquele não é o seu. Espera que eu tenha o seu. Eu que te criei. Mas aí a gente, por causa de pressão, de homem, né, acaba sendo essas coisas, né? Vai buscar agarrar o que é do outro. É tipo a armadura de Saul em Davi, sabe? Não vai caber, cara. Não vai caber. E Saul não teve o treinamento de Davi, né, no secreto. Era o leão, era o urso, era o gigante, né, fugindo o tempo todo para salvar a vida. Então ele foi forjado, né? Davi teve uma forja de Deus aí sobre a vida dele, né, para poder estar à frente do povo. Salomão também não teve. Então, com toda aquela sabedoria, também deu ruim, né? Tem aquela frase lá de tempos difíceis, né? Criam homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam homens fracos, né? E é bem isso, né? Se a gente não lidou com nenhum tipo de pressão, né? Eu estou falando pressão pelo Senhor, não por burrada que a gente faça. É verdade, são coisas totalmente distintas, né? Se eu estou com pressão porque eu estou com ganância e tal, trabalhando 16 horas, que pressão. Meu, se vira com isso, cara. É Deus que está te falando para você fazer isso? Então é outra coisa, né? Com batalhas espirituais, se você não aprendeu a lidar com a rejeição, você não está pronto para liderar, porque a maioria vai rejeitar. É só você ver o evangelho, o que é, né? Quem mais vai? Dura essa palavra. É que o sistema religioso está tão doente que é o contrário, né? Hoje é status, né? Ser cristão é os caras famosos lá do Insta, né? Vou ter tênis de 50 pau, relógio de 500 mil, então eu sou cristão. Então hoje deturparam, mas na verdade, para a gente ser treinado, né, para ser um bom cristão, é rejeição. Aprender a lidar com a rejeição, porque a maioria vai rejeitar o evangelho. Não tenha dúvida. Ao mesmo tempo que você vai ver a maravilha de você pregar e ver o Senhor fazendo a obra na tua frente. E no mais improvável, aquele que você fala, não, esse nunca vai ao Senhor. De repente o cara, porque ouviu a mensagem. Mas não é você, não é sua persuasão, é o Espírito Santo de Deus, é na salvação. Então, a gente tem que entender isso. Se a gente não tiver passado por esse treinamento, como que a gente vai liderar um povo que precisa ser liderado no meio dessa pressão? Nós vamos ser um líder fraco e vamos ceder à pressão desse povo. Por isso que é necessário, né? A gente viu que Davi pisou na bola várias vezes, né? A gente deu vários textos aí, a Adri leu, principalmente nos casamentos dele, nos adultérios, né? Mas ainda assim era um homem de acordo com o coração de Deus, né? O problema dos líderes da nova aliança é que cai em adultério e usa o exemplo de Davi na antiga aliança, né? Sem o Espírito Santo. São sem vergonha. São sem vergonha. Não pode comparar, uma comparação dessa é totalmente desonesta. Totalmente desonesta, né? Hoje a gente tem o Espírito Santo para nos convencer, para nos conduzir. Antes de você fazer, o Espírito já está ali, ó. Não vai por aí, meu irmão. Não vai por aí. Não vai por aí. E você vai, né? Então a gente não pode nos comparar. Jesus foi muito claro quando ele usou o exemplo de João Batista. Cara, o menor lá
é maior do que o maior daqui. Já deixou claro que não faz essas comparações, cara. Sai dessa. Não é honesto, né? E mesmo assim, a gente vê que custou caro para Davi, para as esposas e para os filhos as escolhas erradas dele, né? Pagaram o preço junto com ele, né? 2 Samuel 4:8, vamos ler até o 12. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, em Hebrom, e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e de sua descendência. Porém Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotina, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia, como recompensa, eu o agarrei e matei em Ziclague. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requeria o sangue dele das mãos de vocês e não o exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés e os penduraram junto à cisterna em Hebrom. Porém, pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Mas de quem, igreja, que pertence a vingança? Romanos 12:19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence vingança e eu é que retribuirei. Então são princípios, igreja, que o cristão não pode deixar que o mundo tire da gente. Deus é que estabeleceu. A mim pertence a vingança, eu que retribuirei. Nós não temos que fazer vingança, até porque a nossa justiça nunca é justiça, é sempre vingança. Eu quero ser ressarcido, né? Eu quero que pague o que fez comigo. Não é a justiça justa. Então, a mim pertence a vingança, eu que retribuirei. Então, são princípios. É a mesma coisa que você tem que fazer se alguém começa a te adorar. Alguém começa, nossa, você... O que Pedro fez imediatamente? Opa, adora a Deus, né? Porque a adoração pertence ao Senhor, não é? A vingança não. O que aqui está dizendo, pertence a mim. Então você fazer a vingança é a mesma coisa que você está recebendo a adoração. Entendeu? São princípios, cara. Princípios aqui, ó. A mim pertence a vingança. Então, assim como a adoração pertence a Deus, a vingança também pertence a Deus. Então a gente tem que trabalhar o nosso coração para isso. Entendeu? Quando você aceita a vingança, né? Vai ter que me pagar e tal. Você está no mesmo barco de aceitar a adoração. Porque ambos pertencem a Deus. Entendeu? Qualquer coisa que tenham feito, você deve deixar Deus lidar com isso. E no tempo dele, não é no seu. Deus sabe todas as coisas, a gente sabe. Né? Então a gente não deve nem desejar o mal para quem nos feriu, para quem nos machucou. Né? Esse é o coração do cristão. Quanto mais fiel a gente for a Deus e a palavra dele, mais vai ter gente falando mal da gente. Entendeu? As coisas têm que ser ditas, né? Vão distorcer o que você está falando, né? Dizer que essa doutrina está errada, né? Etc. E se a gente for atrás de vingança, então, vamos se perder completamente. Porque a vingança não pertence a nós, pertence ao Senhor, né? Então, se você estiver seguindo Jesus, verdadeiramente, o seu ministério não é nesse plano, é do céu. Porque Deus já te colocou assentado nas regiões celestiais. Então, o seu ponto de vista já é outro. É do céu para a terra. E aí a gente começa a andar nisso, né? E aí, a gente andando nisso, quem pode ir contra um ministério desse? Eu não estou falando de número, não estou falando disso, mas quem pode ir contra o propósito do Senhor? Né?
Ninguém. Então, não acusaram Jesus, falso mestre, né? Beelzebul, príncipe dos demônios, tal. E a gente vê Jesus perdendo tempo respondendo às falsas acusações, ou vamos se vingar, a gente vê isso aí? E ele não é o nosso exemplo, ou o cristão não é um seguidor de Cristo? Né? Aí a gente entra em 2 Samuel, capítulo 6, a gente vê que Davi tinha o desejo, né, de trazer a arca de volta para Jerusalém, né? Mas ele não fez da maneira de Deus. E nos primeiros versos lá de 1 Samuel 4, a gente vê que os filisteus pegaram a arca e tiveram um monte de problema, né? Com a arca lá, né? Que chegou ao ponto de eles falaram, cara, vamos se livrar desse negócio aqui. Botaram num carro de boi, né? E mandaram de volta. Aí Davi ouviu isso, né? Quando ele era jovem ainda. Só que Davi também conhecia a lei, né, de Moisés. Ele sabia que a arca tinha um jeito de ser carregado, que era só os levitas, né, no ombro, só os filhos de Levi, e tinha uma lei em Números 4, né, que dizia que nem os filhos de Levi poderiam tocar na arca. Era desse jeito, né? A arca tinha que ser coberta, tinha todo aquele procedimento, né? Nunca ela poderia ser tocada fora do Santo dos Santos, né? Só dentro do Santo dos Santos, essa era a lei. E aí Davi pensou, pô, mas tá pertinho, né? Rapidinho aqui, fazer do nosso jeito aqui que não vai dar nada, né? E a gente viu o que aconteceu com Uzá, né? Vamos ler esse texto aqui só para lembrar, para quem não lembra. 2 Samuel 6, de 1 até 6, não, até 7. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Então Uzá, ele teve boa intenção, né? E a gente pode fazer coisa com boa intenção e tá ferindo princípios de Deus. Com boa intenção, leis de Deus, né? Com motivação errada, né? Então não é só boa intenção, nem só a motivação que está fazendo, né? É errado fazer uma coisa boa com intenção ou com a motivação errada. Então, se a motivação que você está fazendo a coisa boa está ruim, é errado. Do mesmo jeito que fazer uma coisa ruim com boa intenção também é. Então, não importa qual seja a razão, Deus proibiu, está proibido, né? Quando aquele texto que fala que o que estiver ligado no céu, né, você liga aqui na terra, é sobre isso. Esse termo, né, é uma gíria de permitir e proibir. Então, cara, o que está proibido lá, você tem que proibir aqui. Agora, o que está liberado lá, você libera aqui. Esse é o papel do cristão. Venha, né, o teu reino, né, que seja feita a tua vontade no céu, assim como na terra. Então, a gente é que é o portador disso, né? Deus proibiu, não importa a sociedade estar pressionando, não, agora é assim, assim não, está proibido. Esse é o papel do cristão. Então, a gente aprende aqui, primeiro, Uzá não era levita, né? E mesmo se fosse, não poderia tocar arca, né? No centro dos santos, o sumo sacerdote
Só que se a gente for além, quem que causou tudo isso? Davi. Culpa de Davi. Quis dar o jeitinho, né? Ele usou o método aí do carro de boi. Em vez do método que Deus deu nos ombros dos levitas, né? Então hoje a gente sofre esses problemas na igreja quando a gente decide pregar o evangelho. A gente segue o método de Deus ou os nossos? A gente vai atrás nas coisas dos homens ou de Deus? A dependência é do espírito ou método de multinacional, né? Como fazem aí padrão Disney, né? De encantamento, vou falar com os especialistas, com os coach, com os PNL, vamos usar linguagem fria, vamos usar, né? Não, se a gente não tiver dinheiro, a gente não pode fazer isso. Então, em que você está dependendo? Né? De fama, de recurso ou do Espírito Santo? Que a gente viu na sexta que a igreja, né, é pneumodinâmica, né? Criada, gerada, dotada e enviada pelo Espírito Santo, né? Então, quando a gente ouve assim que a pessoa, poxa, a igreja está sem dinheiro para evangelizar, eu acho que não deveria ser esse o comentário. A igreja está sem o poder do Espírito Santo para fazer, né? Seria mais honesto. Porque senão ela não é pneumodinâmica. Né? Fala, poxa, se eu tiver dinheiro eu faço, isso é a obra de evangelismo. Então o problema não é o dinheiro, é a falta do poder do Espírito. Né? O evangelho nunca vai depender de nada do homem, de recurso, não, é sempre do Espírito. Né? Quando a gente tem o poder do Espírito Santo, com ou sem recurso, a obra de Deus é feita. Né? E do jeito dele. Então, as empresas do mundo, elas não podem sobreviver sem dinheiro, obviamente, né? Todo mundo sabe disso. Mas elas podem sobreviver sem o Espírito Santo, né? Ou precisa? Quando a igreja chega nesse lugar, de se tiver dinheiro eu faço a obra, chegou no lugar das empresas. Né? E não depende mais do Espírito Santo, né? O pastor Leandro está escrevendo um livro dos desigrejados, cujo um capítulo é até forte, né? Fala assim, sobre essa pedra edificarei a minha empresa. Então a gente lê no livro de Atos, você vê alguma coisa enfatizando, né? Vamos ter esse montante para a gente fazer. Aí Pedro fala com Paulo, não, falta tantos para a gente... A gente só ouve falar de dinheiro quando é para enviar para os pobres, para socorrer, né? E hoje parece que mudou tudo, né? Dinheiro, senão a gente só vê eles orando pelo Espírito Santo. Você não vê levantando Paulo, Pedro, levantando oração para recurso, para eu ir, né? O que a gente vê muito é orar pelo Espírito, né? Então essa é a direção do método de Deus, né? E a diferença, na verdade, do método de Deus e do método humano. A gente quer o nosso carro de boi, né? Vai mais rápido, não se cansa, né? Vamos botar no carro de boi aí que substitui o método de Deus, né? Por isso que a gente vê tanta morte espiritual, né? Por mais do que pode parecer o negócio lá, né? Nossa, quanta gente! Mas o quanto de Cristo tem naquela comunidade, né? Naquelas pessoas, né? Então a morte que a gente vê aqui é a morte que a gente vê nas igrejas, por estar fazendo o método humano e não o método de Deus. Então a gente precisa ouvir essas coisas e entender o que Deus está nos ensinando, né? Qual que é a lição que Ele quer que a gente aprenda. E aí a gente anda nisso, né? Aí depois a gente vê que Davi fez do jeito certo, né? Davi, a arca acabou sendo levada no ombro dos levitas, e aí dessa vez cheio de alegria fala, né? É o versículo 8 até o 13. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi,
mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Ó, aqui um parente, tipo, Davi estava testando, né? Vamos ver se dá tudo bem. Ó, ele viu, pô, 3 meses, o Senhor está abençoando, né? Então aí vamos lá no 12, amor. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Então, Davi era um adorador, né? A gente vê aqui, ele estava cingido com a estola, né? Com júbilo, ao som de trombetas. Mas lá no verso 16... Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então, ó, desprezou um adorador ungido, né? Apenas porque estava adorando de uma maneira que ela não gostou. É vulgo vergonha alheia, né? Então, não gostou, esse não é o meu jeito. Aí eu desprezo de todo o coração, né? Talvez há pessoas que adorem o Senhor de uma maneira que você não goste. Tudo bem, você não precisa imitar a pessoa, mas deixa ela adorar, né? É a maneira dela, né? Não precisa desprezar ela. A Bíblia não diz que Mical tinha que fazer a mesma coisa diante do Senhor, mas ela não podia desprezar, né? Não pensa que o seu jeito é o certo, a gente precisa ter mais humildade, né? E esse é um dos problemas, né, dos grupos cristãos. Eles acham que o jeito que eles fazem é o certo, o outro é o errado, né? Então todo mundo tinha que fazer daquele jeito. Acontece muito nas denominações, né? Eu já fui em culto, pessoal, que tipo assim, muita gente, mas muita gente, aquele auditório na Consolação do Mackenzie era o John Piper. E tipo assim, a adoração foi uma pessoa e você não ouvia assim, ninguém levantou, você ouvia assim, a maioria em oração, assim, quieto, o máximo era cantando louvor baixo, assim, para ele mesmo, né? A maioria com os olhos fechados, mas assim, aquela presença, sabe? Uma pessoa só e tipo, mais de 1000 sentados, desse jeito, né? Eu particularmente gosto de me expressar ao Senhor, né, quando eu estou adorando, mas cada um tem um jeito. E também já fui no outro extremo, onde assim, quanto mais alto eu gritar, mais o Espírito Santo tem que vir, ele está meio surdo, então eu vou acordar ele. Então vamos fazer barulho, porque o Espírito Santo só vem no barulho, não é o Espírito Santo, é o barulhento, né? Então eu já fui nos dois extremos, e se fosse uma questão de volume, era fácil, né, para receber o Espírito. Vamos gritar o mais alto que for, né? Mas a questão é uma consciência limpa, né? É o que ele fala, né? Uma consciência limpa. Então, eu não desprezo quem faça de um jeito ou de outro, desde que deixe eu fazer também do meu jeito, né? Então, assim, a gente tem liberdade e deixa Davi fazer do jeito dele. Ele estava feliz em júbilo, queria dançar com o Senhor, por que não? Né? E olha que lindo esse verso aqui para a gente ir encerrando, o verso 20. Olha o que diz aqui, ó. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa... Ó, para aí, amor. É assim que um homem de Deus deveria agir sempre. Isso é um princípio aqui, ó. Mesmo cansado da viagem, né? A gente leu dançando, pulando por quilômetros, ele chegou e foi abençoar a casa dele. Ele não perdia o papel dele, né? Mesmo sendo o rei, peraí, ó, Davi regressou para abençoar a sua casa. E aí continua, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse:
Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei. E o Senhor julgou Mical, né? Vê o verso 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Entendeu? Deus é justo, cara, né? E aí, semana que vem, permitindo o Senhor, na próxima aula, a gente continua nisso, né? Nesse desejo de Davi em construir o templo, né? E o porquê que não foi possível, né? E o que Deus estabeleceu aqui, tá bom? Pessoal, Deus abençoe. Temos aula semana que vem, temos ceia, ok?